Tá Bom, já te entrego, tá? Sem mais Parabéns. delongas, tá? Já vou convidar o professor Marcelo de Lima, perito, médico do trabalho, ex-perito do INSS, essa parte a gente esconde, né? Para estar falando um pouquinho com a gente sobre as noções fundamentais da perícia médica previdenciária. Professor Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite em nome do Dr. Carlos, Dr. Alexandre, e aí em nome deles também parabenizar a mesa, parabenizar esse evento e elogiar esse anfiteatro fantástico em termos de acústica, iluminação, recursos multimídia. Vocês estão de parabéns. E dizer assim, em especial aquela moça ali, aquela doutora que está com um bebezinho, né, que decidiu sair de casa no dia de sábado para vir aprender mais. Eu posso dizer uma coisa para você, e para todos que estão aqui, claro, porque tem muita gente que está aproveitando o final de semana. Você está na liderança dessa área pericial, previdenciária, porque muitos escolheram ficar em casa, mas vocês todos escolheram vir aqui para aprender um pouco mais, e sempre há espaço para conhecimento. Eu vou estar falando, eu vou ver aqui à frente também, já que o pessoal usou aqui à frente, eu gosto de me movimentar, senão me dá dor nos pés. Então, eu queria falar com vocês aqui o seguinte, hoje nós vamos abordar nesta área, porque eu sou médico, não sou advogado, apesar de que o direito me acompanha. Eu sou casado com uma advogada trabalhista e tenho as minhas duas cunhadas são advogadas, então você já viu que eu tenho que andar na linha, senão eu estou no sal. O que eu quero mostrar para vocês? Não vim aqui para falar de leis, porque vocês sabem muito mais do que eu. O importante da perícia previdenciária é que é o seguinte, é um terreno lamaçal para o advogado e para o juiz, porque não conhece, não tem domínio sobre a área médica, que não é uma área objetiva. Então, não é uma área matemática, não é um cálculo que você faz, que você chega à conclusão se tem ou se não tem, mas é uma área que é muito subjetiva. E as pessoas, e os advogados, de uma maneira geral, elas dão muita ênfase à peça, né, a todo o processo, olhando para o juiz. E eu queria falar com vocês para passarem a olhar também para o perito. Porque como o juiz ele não tem domínio sobre a área médica, e o perito é um perito de confiança, aquilo que o perito disser, apesar de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, ele, 90 e pouco por cento das vezes, a não ser que seja uma coisa muito cabeluda, ele vai concordar. Então, a gente fica falando para o juiz e deixa o perito lá de lado, meio que sambando na história. Então, eu quero trazer uma ótica, vou falar um pouquinho de mim, até para você saber quem eu sou. Vamos lá aprender aqui, então. Não avança. É isso aqui? Não, mas meio sem sentido, né? Cadê o... Eu é que estou errado. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de mim. Isso aí foi minha esposa, fez um Photoshop e ficou bonito assim, né? Eu sou médico do trabalho da Petrobras, tá? Sou assistente técnico em perícias judiciais, na área trabalhista, na área civil, na área previdenciária, erro médico, né? Fui perito médico do INSS por 10 anos, mas fui, viu? Não me batam. Não sou mais. Consegui sobreviver e escapar daquela armadilha. Brincando, é uma área muito dura para o perito, e o perito, muitas vezes, ele leva uma má fama, porque muitas vezes é o sistema do INSS que nega o benefício, e às vezes o médico concedeu. Depois eu vou falar isso um pouco mais para frente. Eu fui perito médico oficial também do TRT da 23ª Região, que eu também faço perícia trabalhista. Fui perito do Ministério Público Federal, consultor da OPAS, Unesco e Ministério da Saúde, e, ao longo de 13 anos ou mais de carreira que eu tenho pericial, fiz mais de 30 mil perícias judiciais. Então, como eu trabalhei como perito do juízo, como perito do INSS, e como assistente técnico, e como médico do trabalho, eu tenho toda a visão de como é que a cabeça de cada um funciona. A cabeça do advogado, a cabeça do juiz, a cabeça do INSS. Então, o que eu quero passar para vocês é essa minha experiência. Não estou dizendo que eu estou falando é certo ou errado, é a minha experiência e a minha sensibilidade nessa área. Vamos lá.
Perícia médica é isso aí. É isso aqui, Indiana Jones. Está ali a pedra de ouro que ele quer pegar, aquela estátua de ouro. Parece fácil. Então, às vezes, o advogado fala, nossa, a causa é ganha, tranquilo. Bum, aí ele perde porque ele não teve o cuidado. Então, a perícia médica você tem que ter... Avancei. A perícia médica você tem que... Vamos lá, filho, volta. A perícia médica você tem que ter muito cuidado no que você vai fazer na área previdenciária. A área previdenciária ela ainda é mais complexa do que a área trabalhista, porque cada dia é uma norma. Quando eu trabalhava no INSS, era terrível, porque eu chegava para o trabalho e tinha que ver se tinha alguma norma nova, para eu não incorrer em erro. Tá? São muitos, vocês sabem disso, não vou ensinar vocês, padre, a rezar a missa, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso falar, e eu achei muito interessante, que o Dr. Carlos colocou no livro dele, e já ele vem replicando, é essa questão de conceito de incapacidade laborativa. Há um erro grave, para mim, da nomenclatura do benefício, auxílio-doença. Mas o INSS não é uma seguradora de doença, é uma seguradora de capacidade laboral. Quando você fala para a pessoa, olha, você vai receber um auxílio-doença, o que ele pensa? Ora, toda vez que eu estiver doente, eu tenho direito a um benefício? Não. Toda vez que eu tiver uma incapacidade laboral, eu tenho direito a um benefício. E capacidade laboral, eu quero botar bem na prática aqui para vocês. Olha, por favor, não tem nenhuma conotação política, é a mão direita, é uma mão direita, mas vocês vão entender por que isso aqui não foi piada não, mas é porque ele é bem simbólico. Imagina que uma pessoa sofre um acidente e perde o quinto quirodáctilo direito ou dedinho da mão direita. Essa pessoa tem incapacidade laboral, sim ou não? Primeira armadilha, você pegou logo a estátua de ouro, já morreu. Perícia médica previdenciária, ela é casada com Albert Einstein. Tudo é relativo. Por isso que é o problema. Vejo muita gente, me veio a aquisitação aí para mim, de coluna que eu preciso colocar. Tudo errado, esquece isso. Olha lá, vamos pegar 2 exemplos. Imagina um motorista de ônibus e um pianista. O motorista de ônibus pode continuar dirigindo o ônibus faltando o dedinho da mão? Então, ele é capaz. Então, na perícia previdenciária para o motorista de ônibus, claro que aquele momento de dor que ele ficou, porque tem dor, né? Ficou dolorido, tá? Ele vai ficar alguns dias afastado por conta do ferimento. Mas passou o processo, cicatrizou. Ele tem capacidade laboral? Não, não tem. Ele pode ter uma redução muito discreta, mas ele continua trabalhando. E eu pergunto para você, e o pianista? Ele é incapaz, sabe por quê? Nunca mais ele consegue tocar, como pianista profissional, todas as notas, porque está faltando um dedo. Então, esse conceito de incapacidade laboral, você tem que sair daqui bem mastigado. Isso aqui quebra essa questão de estar doente, tem direito, não está doente, não tem direito. Tá? Vamos lá. Vamos aprender como reconhecer a viabilidade de uma causa previdenciária. Gente, é impressionante o mar de processos previdenciários. É ou não é? Tem processo previdenciário a rodo. Tem cliente batendo na tua porta, se está batendo, não sei, mas tem muito processo. A questão é o seguinte, eu adoro pescar em praia. Alguém que gosta de pescar? Pô, ninguém, gente? Aqui, pô, por favor. Ah, tem um pessoal aí que gosta. Quando você vai pescar numa praia, não é só você chegar na praia, pegar a varinha, colocar a isca no anzol e lançar no mar. Não. Você tem que ver a lua, se está apropriada, o vento, qual local da praia é o melhor, o tipo de isca que você vai usar para determinado peixe. Por quê? Porque você quer jogar o anzol, você não quer pegar bota, você não quer pegar pneu, você não quer pegar saco plástico, nem quer pegar peixe feio, você quer pegar peixe bonito, pegar uma curvina, né? Ou, se for num rio, pegar um pintado, você quer pegar um peixe bonito. Assim tem que ser com vocês na área da previdência. Tudo que eu estou falando aqui é na área da perícia médica previdenciária, tá bom? Não estou falando das outras causas previdenciárias, não. Então, o que acontece? Eu vejo muito advogado dizer assim, eu tenho 100 clientes, mas qual foi a sua forma de escolher? Não, chegou para mim, eu vou pegando. Tá, você vai arranjar uma dor de cabeça, porque desses 100 clientes, talvez 10% te dê algum resultado positivo. Você vai ralar muito. Aqui,
se você souber escolher, vendo a viabilidade do processo, se ele tem uma possibilidade de ter êxito, analisar isso antes de aceitar o processo, você talvez pegue 10 processos, desses 10 você ganha 7. E sabe o que acontece? A tua fama não está no número de processos que você faz. A tua fama está no número de sucessos que você tem. Então, quanto mais sucesso você tem, mais você traz cliente para você. Sabe o que acontece? Quando perde a causa, o cara chega para você com uma causa perdida. O que ele fala? Também aí tem os outros advogados também cá para nós. Nossa, mas o advogado foi muito ruim. Estou falando alguma mentira? Nossa, ele perdeu isso aí? Ixi, que é isso? Absurdo isso. Né? Quando fala assim, até eu, como perito, fico bem. Né? Pior quando fala que aquele perito foi o desgraçado perito que fez isso. Aí vão lá e matam lá. Né? Matam no INSS, já mataram vários. Então, vamos lá, eu quero ensinar vocês aqui como aumentar as chances. Vamos lá. Primeiro, como eu falei para vocês, a INSS é uma seguradora. Primeira coisa, o INSS não faz uma coisa que eu considero muito importante. O que é? É fazer a avaliação do cliente que está chegando, antes de começar a financiar a Previdência, um exame pré-admissional, vamos colocar assim. Deixa eu te examinar, ver como é que você está. Olha, igual você faz, você pega um carro que você vai colocar numa seguradora, vem a pessoa para fazer a inspeção. Ó, está amassado aqui, ele anota, o cano de escape está saindo. Por quê? Porque se lá na frente você fala assim, olha, ó, conserta aqui a maçã. Ele fala, não, isso já era pré-existente. Não vou segurar. O INSS não faz isso. Ele aceita todo mundo. Aí, na hora que você vai se queixar para ele, diz, isso é pré-existente. Eu acho isso uma maldade. Eu sei que, do ponto de vista operacional, talvez não seja, é de grande dificuldade, mas eu acho isso uma maldade. Mas, então, o INSS é uma seguradora, ela vai segurar o quê? A capacidade laboral do seu cliente. Não adianta ele ter doença, ele tem que ter incapacidade laboral. Porque se fosse assim, apenas ter doença, a gente não teria, por exemplo, a vaga para portador de necessidades especiais. Ora, o cidadão é paraplégico, está na cadeira de roda, e é advogado. Não pode ser advogado? Ele é incapaz para ser advogado? Pode ter mais dificuldades, né, de trânsito e tal, mas ele é capaz. Então, não é ter doença, é ter incapacidade. Então, a segunda pergunta que você tem que fazer, ó, a doença gera incapacidade laboral? Então, a doença que está gerando, se não gera, você fala assim, queridão, olha, obrigado. Não adianta. Na área trabalhista, eu digo o seguinte, se o cidadão caiu do parapeito lá, estava na construção civil, se arrebentou, quebrou as duas pernas, os 2 braços, ficou em coma 2 meses. Aí, depois que ele saiu, ficou bem, não ganha nada. O que ele vai ganhar? Não gerou uma sequela, um quadro sequelar, uma redução da sua capacidade laboral. Pode ganhar danos morais, outras coisas aí. Eu estou falando do ponto de vista pericial. Outra pergunta, ó, DI e DID, muito importante. Quando é que começou a sua doença? E quando é que começou a sua incapacidade? Porque são coisas diferentes. Então, o cidadão descobriu hoje que tem câncer. Por quê? Porque, estamos no mês de novembro, tem que falar para os homens, fez o toque e descobriu que tem um câncer de próstata. Totalmente assintomático. Ele está incapaz? Não, mas ele não cuidou, relaxou. Daqui a 2 anos, virou um câncer ósseo, câncer cerebral, o cara está todo arrebentado. E aí? Tem incapacidade laboral? Então, a data do início da doença é hoje. E a data do início da incapacidade daqui a 2 anos, 3 anos. Então, é muito importante você saber isso, porque a INSS trabalha com isso o tempo inteiro. É possível a cura ou já existe sequela? Outra informação relevante. Então, assim, se tem cura, então você está imaginando que ele vai ficar um afastamento X. Se tem sequela, ou você vai pedir aí um benefício auxílio acidentário, né? Ou você vai pedir para ele se aposentar, e a depender do grau da sequela, você vai falar, ele precisa de um cuidador, eu quero majorar em 25%. Então, você precisa ter isso tudo na sua vista, para saber se vale a pena ou não. É possível a reabilitação? Eu já vi casos, é o seguinte, o cidadão era trabalhador braçal, 20 anos trabalhando, semi-analfabeto. Aí ele trabalhava na construção civil, lascou a sua coluna, não tem mais como fazer força, fez uma artrodese, ele soldou a coluna, não tem mais como carregar peso. Aí, vou reabilitar. Como? Em quê?
O cidadão é semi-analfabeto, não tem condição. Então, esse caso, você vai falar, excelência, isso aí tem que ser uma aposentadoria. Como eu já vi o oposto também, pasme, olha o oposto. Por incrível que pareça, altos executivos também entram com ação contra o INSS. Eu peguei um alto executivo de uma empresa grande, multinacional, que ele adquiriu um problema cardíaco, ele infartou, e ele tem uma baixa capacidade cardíaca. E o médico proibiu ele de passar estresse. Agora, você imagina, você proibir um executivo de passar estresse, quer dizer, acabou. Aí, você sabe o que o perito colocou? Ele pode, porque a formação dele é farmacêutico, ele pode trabalhar no balcão de uma farmácia. É igual eu vou falar para vocês assim, ó, doutores, você é advogado? Não, você pode ser verdureiro. Primeira coisa, ele vai ganhar o mesmo salário? Claro que não. Segundo lugar, o que você vai fazer com a mente dessa pessoa? Então, são pessoas que são, apesar de ele ter um alto coeficiente tinha MBA, tinha tudo, intelectual, ele não pode ser adaptado, aposentadoria, foi aposentado. Vai precisar de cuidador? Aquilo que eu estava falando. Se precisa de cuidador, já vou pensar, opa, tem 25% aí que eu posso colocar de majoração. Belezinha? Então, vamos lá. Pode abrir uma água aqui para mim, querida, por favor? Pois é, deu fome, né? Já está na hora do lanche. Como montar inicial? Veja, opa, falta aqui. Eu não quero ensinar vocês a fazer inicial. Mas lembra, a inicial, ela tem que ser feita para o juiz, mas para o perito também. O perito é o longa-manos do juízo. Se ele não entender o que você está pedindo, o que você está alegando, você está indo para o mau caminho. Às vezes a pessoa coloca 30 páginas de inicial, coloca aquilo que é necessário, mas tenta passar para o perito a informação consolidada, e nós vamos estar falando um pouquinho mais. Querida, muito obrigado. Um pouquinho mais sobre esse hambúrguer. Todo hambúrguer tem o pão de cima, o recheio e o pão de baixo. Tá? Então, o pão de cima é a introdução. Como é que eu faria para o perito entender? Seu João, de 45 anos, trabalhador braçal há 30 anos do ramo da construção civil. Há 5 anos começou a manifestar dor lombar. Inicialmente tentou tratar com medicamento, viu que não melhorava. Buscou o ortopedista. Doutor Gilberto, não sei o quê, especialista em coluna, tentou o tratamento fisioterápico e acupuntura, mas não obteve sucesso. Feita a ressonância nuclear magnética da coluna lombar, evidenciou-se uma hérnia extrusa, comprimindo o ramo, comprimindo um fecho nervoso esquerdo, dando a ele uma dor ciática incapacitante. Prescrito cirurgia de artrodese, aguardando a realização pelo SUS. Olha só a história. Capacidade laborativa, impedido de realizar atividades braçais por tempo indeterminado. Isso o perito, entendi tudo. A linguagem do perito. Para o juiz, você vai contar um monte de coisa, que é absurdo isso, não sei o que a instituição deveria fazer, isso é justiça. Aí põe justiça desse tamanhão, assim, acho uma barata, eu gosto de ler. Não é assim? Mas veja, isso, eu estou falando da introdução. O que é o recheio? São os exames, e quando eu falo exame, gente, olha, o cliente é simples, você não, você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que está aqui na área mais difícil do direito, é difícil pra caramba, né? Ele chega para você, dona Maria, o que você tem? Dona Coluna. Aí ela chega e fala assim, meu colesterol, meu triglicerídeo, eu tenho problema no coração, eu tenho problema eu tenho um galo aqui, eu tenho unha encravada. Aí o advogado pensa, presta atenção, quanto mais coisa eu falar, mais o perito vai ver que ela não tem condição. Meu amigo, foca no que gera incapacidade laboral. Se tem uma coisa que perito se arrepia, é a dona Maria chegando e tirando um monte de coisa da bolsa. O saquinho daquele, sabe que ele ainda tem da casa da banha. Está rindo porque você é da minha época, hein?
Denunciou a sua idade. Então, está aquele saco cheio de papel. Seja focado. É coluna. Dona Maria, eu quero só exame da coluna. Agora, cuidado para você não entregar prova contra você. Isso na área trabalhista é terrível. Então, o cidadão tem uma doença na coluna crônico-degenerativa, mas ele diz que foi o trabalho. Aí ele entrega junto uma tomografia da coluna cervical e da torácica, que também está toda destruída. Ah, mas o trabalho poderia ter destruído ali? Pronto, acabou. É a minha pega para dizer, isso é uma doença crônico-degenerativa da coluna inteira e o trabalho não tem culpa. Então, cuidado para você não levantar prova contra o seu cliente. Vamos falar aqui sobre atestado e laudo. Parece a mesma coisa, mas não é. Vivemos com a supervalorização do atestado médico, que não deve ter este valor. O atestado médico é uma fotografia. Seu João compareceu ao meu consultório médico na data de hoje, sendo verificado ser portador de CID M545, devendo ficar sem trabalhar por 15 dias. É uma fotografia. É importante? É, que mostra a incapacidade laboral dele naquele momento, que ele precisou ficar afastado. O que é o laudo? O laudo é o filme. Seu João, 45 anos, trabalhador braçal, há 3 anos vem apresentando dor lombar, tentei isso, tentei aquilo, fez a ressonância que evidenciou isso, está programado um procedimento cirúrgico. Então, ele está contando uma história. Enquanto que o atestado serve para você entender os vários períodos que ele ficou afastado, o laudo te dá uma panorâmica do problema de saúde daquele seu cliente. Então, laudo é importante. Não dá para ir para uma perícia previdenciária sem laudo. Não dá. Tá certo? E, às vezes, o cara tem atestado de 2012. Aí ele entrega para você. Ah, meu amigo, o que o perito vai pensar? Olha a ótica do perito. Pô, mas está em 2012. E está 4 anos, então, 6 anos. Olha, eu estou ficando atrasado aqui, ó. 6 anos sem passar por médico, então quer dizer que está bom. Esse é o pensamento do perito. Aí você vai falar assim, não, doutor, mas é o SUS. Então me traga um documento do SUS que ele está aguardando uma consulta. Porque aí você fala, olha, eu estou há 3 anos sem passar pelo médico, porque aqui, ó, estou aqui, está mostrando aqui, estou aguardando consulta, até hoje eu não consegui. Mostre para o perito a dúvida, a dor e o sofrimento do seu cliente. Mas comprove, tá? E o último é o fechamento. O que é o fechamento? É você falar o seguinte, por conta desses problemas, e percebe-se que o empregado não tem capacidade laborativa para trabalhos braçais em caráter definitivo. Por ser semi-analfabeto, ter baixa instrução, é inelegível para reabilitação profissional. Portanto, solicito que seja aposentado. Puf! Sei lá, da meia página. Para justificar. Todos vocês têm que colocar aqueles injustiça, justiça embaixo. Mas coloque assim, guarda esse hambúrguer, que eu vou dizer onde que ele vai ser utilizado mais para frente. Joga ele fora não, nem come. Ó, quesitos. Hoje eu vou passear pela perícia inteira rapidamente, tá? Isso aqui dá para falar de uma semana inteira, mas vamos passear. Quesito. O que é a quesitação para o perito? A quesitação para o perito é um manequim. Se eu entrego um manequim feminino, ele não vai montar um terno. Não tem como. Se você sabe fazer uma aquisitação bem feita, você direciona o perito para responder o que você quer. E aí ele não tem como fugir. Se eu faço um manequim gordinho, ele não pode entregar um laudo magrinho. Está entendendo? Então, a aquisitação, para mim, junto com a inicial, é 60% do processo. Mais importante que a sua contestação, porque ali você está amarrando. O perito ele não pode fugir do seu quesito. Eu vou dizer já isso aí. Está dizendo aqui que ele não quer responder. Vamos dizer. Olha lá, existem vários modelos, certo? De manequim. O que é essencial que o quesito tenha? Primeiro, ele tem que ser específico para o caso. Gente, eu participo de vários grupos de advogados, trabalhistas e previdenciários.
Alguém tem aquisitação aí para lesão do manguito rotador? Não dá, cara, porque é muito específico. Não dá para você jogar igual, o INSS faz isso. A aquisitação dele é padrão. Você já sabe de cor, não sabe os quesitos? O perito já sabe de cor. Ele já responde 1 sim, 2 não, 3 sim, porque ele já sabe qual é a pergunta. Eles não geram isso. Eu cheguei a ser perito do INSS, assistente técnico do INSS algumas vezes. Eles não têm perna, não tem jeito. Os quesitos eles têm que definir a linha que o perito deve seguir, como eu falei. Se você sabe fazer uma aquisitação, e essa aquisitação ela é objetiva, você não dá espaço para ele viajar na maionese. Você vai perguntar, a doença, após o exame físico realizado, a doença que o ilustre jurisperito constatou, incapacita ou não para as atividades que ele exercia como trabalhador braçal? É sim ou não? Veja bem. Aí vai entrar o prejudicado, que já vou falar. As perguntas, como eu falei, objetivas. Não abra pergunta aberta. O que o ilustre perito acha da situação? Acabou. Esse acha é opinião. Eu acho ele um cara bonitão. Ele falou que era flamenguista, eu sou vascaína, então não rolou. É uma senhora simpática. Objetivo. E aí, lembra do hambúrguer? Esse hambúrguer, antes do quesito, você coloca aquele hambúrguer, contando a historinha toda. Porque o perito, quando ele olhar aquilo, ele vai falar assim, esse advogado é meu amigo, porque me poupou de ter que ler aquele justiça. Ele já vai direto ali na quesitação, que você já resumiu o problema dele. Ele olhou, pô, bacana, já ficou fácil para mim. Porque o perito que faz perícia previdenciária, ele faz 10, 15, 20 num dia. Fica lendo aqueles 100 e poucas páginas de inicial, ele não aguenta. Então, quando ele já bate no quesito, essa doutora, eu já sei, esse doutor, aí ele já manda o quesito com um resumo, já me facilitou a vida. Então, tenha um preâmbulo, que é o hambúrguer, viu para que serve o hambúrguer? Evite abusar da quantidade. O cara faz de A a Z com item, A1, A2, A3, B1, B2, B2.1. Sério, gente? Qual é o seu objetivo? Ganhar lead. Botar o seu dinheirinho no bolso e dar uma felicidade para o seu cliente. E se tornar famoso. Não enche o saco do perito. Se ele olha 30, 40 perguntas, ele vai ficar de mau humor. Eu estava conversando com a doutora aqui o seguinte, os peritos, eles não têm a mesma habilidade ou inteligência emocional que os advogados têm. O advogado cai no pau na área trabalhista e xinga o outro, que a sua empresa... Né? Quando sai, vai lá tomar cerveja junto. Eu falo, o que eu perdi aqui? Se eu sair na discussão, eu falo para minha esposa é trabalhista, eu não teria como ser advogado, porque eu ia sair no pau com o cara e o pau lá fora. Mas não, o cara vai lá fora e está aí, uma boa. Só que o perito não. Se ele pegar antipatia por você, lá vem aquela doutora, chap. Tá? E outra coisa, você então deve evitar, abusar da quantidade. Se ele vê que você está perguntando curtinho, sim, não, e o que você precisa é o sim dele. Tem capacidade? Sim. Poderá desenvolver sua capacidade laborativa? Não. Deverá ficar aposentado? Sim. Aí, acabou. O que o senhor acha do exame que foi feito pelo médico tal? Qual é a especialidade do senhor? Estão rindo porque vocês fazem isso. Gente, perito, para fazer perícia, você tem que ser o quê? Perito e médico. Se passar por você perícia médica feita por outro profissional de saúde, denuncia, porque isso é prática ilegal da medicina. Não aceite. Perícia médica de médico. Perguntar o que está fora do escopo. A empresa onde o autor trabalhava cumpria todas as normas do Ministério do Trabalho? Aí tu vai tomar um prejudicado. Vamos lá para frente. Eu vou falar dos prejudicados um pouquinho mais para frente.
7 minutinhos, que beleza, estou indo bem. Como se comportar na perícia? Ensine os seus clientes a como se comportar. Quando eu falo isso, o cara fala assim, ele, prepara aí, filma tudo, que ele vai dar dica de o que ele tem que fazer para simular a dor na coluna, que o perito vai se enganar. Não vou ensinar nada disso. Porque cada perito tem uma tática e uma expertise para detectar a simulação. Perito é detetive. A relação médico-paciente que eu tenho dentro do meu consultório particular é diferente de quando eu estou como perito frente periciando. Se o seu João chega no meu consultório particular e diz, eu estou com uma dor na coluna, que eu não consigo andar, não fazer nada, eu vou acreditar nele, porque não tem motivo para estar mentindo para mim. Eu vou fazer os exames e tal. Se ele chega para mim como periciano, eu vou ouvir, vou considerar, mas vou falar assim, eu preciso achar provas materiais de que o que ele está alegando é fato. Ok? Então, é um detetive. Presta atenção o que é uma detecção de simulação num ato pericial, e que quando o perito detecta a simulação, acabou o seu processo. O cara pode estar todo estrupiado, se ele simulou alguma coisa, acabou. Ele vai achar que tudo que ele tem é mentira. Então, muito cuidado com isso. Porque tem advogado que diz assim, quando você entrar lá, você faz assim, você geme bastante. Então, a gente tem a síndrome chamada síndrome do portal. Você ouviu falar na síndrome do portal? Vem entrando numa boa. Passou na portal para consultório e já começa. Tudo bom, doutor? O senhor me desculpa, é que está doendo muito. O cara já olhou, já saquei. Eu via gente no meu, quando eu era perito, quando eu era louco, porque ser assistente técnico é bom, ser perito é terrível. Mas, no meu consultório, eu tinha um vidro espelhado. Aí eu vi ele chegando de moto. Já a perícia já tinha sido feita. Entende? Não simule. Vamos. Não precisa, aqui ele vai tocar. Põe o som aí. Não tem problema, não. Isso. Põe o som aí para a gente. Não, rapaz. E aí, pode botar. Isso. Pode apertar aí. Eu avanço aqui. Pode deixar que eu avanço. Cidadão pedindo esmola, né? Oi! Esse é o dia a dia da perícia. A gente tem manobras que o cara diz assim, olha, eu tenho uma dor terrível na coluna. Você faz uma manobra, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo para você entender. Que o perito, ele gosta e fala assim, está doendo muito? Nossa, doutor, dói demais. Você fala assim, então, isso não existe, tá? Estou simulando aqui para você. Então, quando eu aperto aqui, dói a cervical? Nossa, doutor, agora que dói. O que tem a ver o dedo com a cervical? Fechou, acabou, a partir daí é zero, indeferimento. Às vezes a pessoa tem uma coisa chamada metasimulação. O que é metasimulação? O cara tem a dor. Então, por exemplo, o cara tem uma lesão do ombro. Aí, a gente sabe que determinados músculos vão dar determinadas dores. Então, por exemplo, acima de 90 graus começa a dor. Você sabe que, porque isso é o que a medicina diz. Aí o cidadão está aqui, levanta o braço. Acabou, ele até tem a dor, até tem a lesão, indeferimento, porque está simulando. Então, como é que eu vou saber se o resto é verdadeiro? Então, se você tem uma coisa para falar para o seu cliente, não minta, o que é seu de direito eu vou lutar até o final, mas não minta, porque se você mentir, você está jogando contra você. Vamos lá. Então, é necessário acompanhante? Olha, peguei agora uma coisa aí, cadê o doutor Carlos? O doutor Carlos defende de uma maneira brilhante, até ele chega a ter o sangue nos olhos, quando ele fala da entrada, né, doutor Carlos? Está ali, está distraído. No processo, durante o ato pericial. A entrada do advogado no ato pericial. Primeiro, vamos para a parte mais leve. Acompanhante, o que eu penso? No momento assim, o paciente, né, o periciando,
ele é portador de uma doença cognitiva, ou ele é esquizofrênico, ou ele tem surdez, ou ele é mudo, ou ele tem alguma coisa, ele está muito debilitado, é óbvio que você tem que acompanhar alguém para poder ajudar. Caso contrário, apesar de que, como eu disse, o doutor Carlos defende muito bem, e é direito de vocês participarem, também é direito do médico dizer, eu me sinto constrangido com a sua presença e não vou fazer. Se você rola o quebra-pau com ele, porque eu tenho direito, porque tem mesmo. Você vai, eu tenho direito de participar, você ganhou uma guerra, batalha, mas vai levar um indeferimento, porque lembra que eu falei que o perito, muitas vezes, não consegue discernir que você não está lutando contra o perito, mas contra o sistema? Então, eu digo o seguinte, o que o seu cliente ganha, na minha opinião, com a presença sua lá dentro? Eu acho que não ganha nada, nada. Porque, a não ser que ele não saiba falar, você vai entrar mudo e sair calado. Você não pode inquirir o perito, porque ele responde direto ao juízo. Então, você corre o risco de causar um mal-estar e disso tender a ficar ruim para você. Eu sei que é um tema muito polêmico, essa é a minha opinião e de vários peritos com quem eu converso. Tá? Então, assim, se a pessoa insiste, normalmente o perito diz, eu não quero. Porque, assim, o que você está dizendo quando você quer entrar? Olha o que está na cabeça do perito, eu não estou dizendo que isso seja fato. Quando você diz assim, eu quero entrar na perícia, está achando que eu não sei fazer meu trabalho? Não, assistente técnico não. Quando entra, você está dizendo o quê? Eu não sou bom no que eu faço? Você está duvidando da minha índole? Essa é uma mensagem subliminar que às vezes não tem nada a ver, não é isso que você está fazendo, mas é isso que ele entende. Então, assim, o meu posicionamento eu não acho vantajoso. Levar somente o necessário. Fala para a dona Maria, joga aquela bolsa fora, leva só os exames da coluna. Tá? Vou acelerar um pouquinho aqui, doutor. Ser gentil, dá um bom dia. Já não chega e fala assim, essa porcaria desse sistema já vai me indeferir mesmo, defere logo. Tem uns que entram assim, juro para você. O cara parece que tomou uma madeira de azeite de manhã. O cara está azedo. Seja gentil, atrai gentileza. Não minta, já bati nesse tema. Não exagere os sintomas, como eu já falei. Responder somente o que for perguntado. O perito pergunta, dona Maria, onde dói? Ah, minha vida é triste, eu perdi o meu marido, tem 10 anos, o meu filho está nas drogas, isso vai enchendo a paciência. Responde o que ele perguntar. Forneça apenas o que for solicitado. Sua carteira de identidade, dá carteira de identidade, não dá o do clube, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, não. Vai fornecendo o que ele está pedindo. Ele pediu os exames, entrega os exames. Tá? E uma outra coisa importante deixa o perito guiar a perícia. Então, ele vai chegar e vai falar assim, seu documento, sua carteira de trabalho, aí vai pegar. Sua carteira de motorista, ele vai pedir, se você tiver, vai olhar. Dona Maria, me conta a história, você conta a história. Dona Maria, você trouxe algum exame para mim? Trouxe, está aqui, doutor. Ah, eu quero ver uma ressonância que eu vi que tinha aqui no processo, posso ver? Toma aqui. Pronto. Não fica tentando jogar as coisas para cima. Eu estou falando que isso para você falar para o seu cliente. Tá? E deixa o perito realizar o exame. Tem gente que não deixa tocar, ai, dói muito. Fala assim, doutor, dói demais. Eu vou fazer o que é possível. Porque, às vezes, lembra do ombro? Ai! Existe uma síndrome chamada ombro congelado, que o cara não mexe mesmo. Aí, às vezes, tem que operar e outra coisa. Mas, fora isso, deixa ele levar, doutor, olha, até que dá, doutor, está doendo. Mas deixa ele fazer o exame, explica para ele. Porque, às vezes, o que o perito responde? Impossível determinar se há ou não incapacidade, porque o periciando não permitiu realizar o exame. Perdeu seu tempo. Aí, mais um tempo. Tá? E aí, todo mundo fez o jabá, vou fazer o meu. Né? Eu tenho uma página do YouTube, você procura lá, Dr. Marcelo Lima. E aí você vai ver o seguinte, ó. Eu tenho vídeos sobre vários tipos de doença. Então, é bom para você ter até um conhecimento para ajudar você a fazer a sua inicial. E eu tenho um vídeo ali, que aquilo ali é essencial para você passar, um vídeo de 20 minutos, como ser aprovado na perícia do INSS.
Não é tentando enganar o perito. São dicas que você não vai precisar gastar sua saliva. Fala assim, ó, visita esse vídeo aqui, manda o link, assiste aí que o doutor Marcelo explica direitinho como você tem que se comportar. Porque eles ficam ansiosos. Tem gente que chega lá para tirar coisa, não consegue tirar papel. Tem um medo, não precisa ter esse medo. Tá? Você acessa lá, não deixa de fazer um inscrito, né? Se inscrever, curtir o canal, né? Apertar o sininho, não é isso que os youtubers falam? Né? Eu tenho quase 14 mil inscritos. Se eu fosse um site de palhaçada, eu tinha 13 milhões, mas... como contestar o laudo pericial? Está terminando, viu? Vamos lá. Eu coloquei um microscópio, porque você tem que olhar o laudo pericial em detalhe. Não bata o olho assim, indeferiu. Você indeferiu? Entenda, o cara faz 8, 10, 20 laudos num dia. Meu amigo, ninguém consegue fazer isso com perfeição. Então, alguma coisa ele errou. E se ele deferiu, você, amém, concordo plenamente, acabou. Mas se ele deferiu, alguma coisa ali está errada. Tenta buscar, que é o que você vai fazer. Como contestar? Primeiro, analise o laudo detalhadamente. Observe as respostas aos quesitos. Lembra, quando você faz a quesitação, é o corpo. Não aceitar o termo prejudicado, sem uma explicação do motivo. Se eu não me engano, o CPC determina que seja escrito, seja dada a resposta. Você não pode se abster. Recebi o meu laudo com conclusão sem resposta ao quesito. Manda o perito... Qual é o artigo? 472. Então, prejudicado é assim, ó. Vou dar um exemplo. O trabalho, na empresa em que o autor exercia sua função, tinha seu ambiente de trabalho, cumprindo todas as normas da NRT, ele vai prejudicado. Não faz parte do escopo da perícia médica. Claro. Acabou. Agora, incapacidade laborativa para carregar peso, prejudicado. Por quê? Não. Responda a isso. Ele tem que responder. Prejudicado não é resposta quando não tem uma justificativa. Explore os pontos fracos. Aí você vai bater naquele ponto fraco ali. Não vai bater naquilo que não tem como bater. Bata naquilo que é ponto fraco. Ser conciso, contundente, mas não desrespeitoso. Principalmente quem trabalha em cidade pequena. Se você xinga, você destrói o perito, você se vinga, mas nunca mais ganha um processo com ele. Lembre-se disso. Critique o laudo e não o perito. O laudo é superficial, o laudo não atendeu à demanda, o laudo tem vieses insanáveis, mas nunca o perito, é o laudo, não a pessoa, é o laudo. Não dizer que o perito não é especialista no assunto. Você é advogado, não é? Quem é advogado aqui? Você pode exercer qualquer área do direito, não é isso? O médico pode exercer qualquer área que ele queira exercer, mas ele responde pelos seus atos. Tá? Então, para você ser perito, mas eu tenho uma causa aqui que é ortopédica, tem que ser ortopedista. E, por acaso, o ortopedista que não fez um curso de perícia, sabe desenvolver, sabe o que é incapacidade laboral? Sabe determinar um quanto de perda laboral? Se aquilo, né, não tem o trâmite pericial, o trâmite judicial, não sabe. Então, quem é o especialista? É perito, não pode ser de outra área de saúde, né? Oi? Então. Difícil, aqui assim, é claro, quando você vai argumentar, você vai tentar convencer o juiz para considerar o que você está colocando, desconsiderar o perito, o que é muito raro. Muito raro. Mas não se iluda, o perito nunca vai mudar o laudo dele. Sabe por quê? Porque se ele muda o laudo dele, qual é a mensagem que ele está dando para o juiz? Eu errei. Nunca mais ele é nomeado, na cabeça dele. Então, você vai montar uma crítica pensando na segunda instância, para que seja impugnado o laudo, volte para baixo, nomeado um novo perito e você tenha uma nova chance. Concluindo, e agora, quem poderá me defender? Talvez você esteja pensando o seguinte, né? O que vocês devem estar pensando? Mas eu não sou médico, como é que eu faço tudo isso? Deixa eu falar uma coisa para você.
Bonitão, né? A mulherada gosta. Eu ia botar um cara feio, minha esposa, faz isso não. Põe um cara bonitão aí, senão não vão gostar de você. Ó, um assistente técnico é um custo elevado para o cliente se participar de todo o processo. Não dá. Só aqueles elite, né? 5% você vai conseguir custear. Eu participo de vários, mas são, assim, é um advogado aqui, outro advogado ali, né? O custo-benefício é excelente para consultoria no processo. O que é consultoria? Você não consegue ter o assistente técnico como assistente técnico no seu processo, mas você pode ter uma consultoria. Aham! E que consultoria vai fazer? Ele vai fazer o atendimento remoto. Eu, por exemplo, atendo advogado do Brasil inteiro. O cara me manda uma inicial, ou uma ideia do que tem, manda os exames. Doutor, é viável? É viável. O que eu faço? Ó, manda acrescentar tais exames. Está muito atestado, não tem nenhum laudo. Mete um laudo. Ah, tá, e quesito? Eu faço para você. Né? Cadê a aquisitação? Eu elaboro uma aquisitação para você. Beleza, beleza. E aí? Calma aí, volta aqui. Calma aí. Tá, o pessoal está querendo, né? Então, assim, deixa eu avançar já. Então, você elabora aquisitação. Então, um investimento que é compatível com o seu cliente, é compatível com ele, você pode estar prestando o serviço e potencializando a sua lead. Então, você já vai primeiro, com a ajuda desse assistente técnico, escolher quais são os processos. Você já fala logo, olha, eu só pego o processo quando o meu assistente técnico avalia se é viável ou não. E eu já peguei casos que eu falei assim, ó, peguei um caso de uma mulher do Banco do Brasil, foi até trabalhista, não foi nem previdenciária. Ela tinha uma lesão no ombro. Ela diz, esse foi o trabalho. Mas qual é o trabalho que você desempenha? Gerente. Mas como é que você lesou o ombro? Porque eu fico colocando as caixas em cima do armário. Aí eu estudei a ressonância. O que a ressonância mostrava? Mostrava uma lesão que só acontece quando você joga vôlei, quando nada ou faz beisebol. Como aqui não tem beisebol, eu falei, ou você faz vôlei ou você faz natação. Ah, eu nado desde pequeno, então esquece. Essa lesão foi da natação. Não tem nexo nenhum com o trabalho. Ela agradeceu, encerrou-se ali, o advogado ficou feliz da vida, porque ia dar em água. Você não quer isso, é ou não é? Belezinha, gente? Olha, já tomei muito tempo, doutor Carlos, me perdoe aí o avançado do tempo, é que o assunto é extenso, eu tentei tirar o sumo da laranja. Tá bom? Tem o meu contato, quem quiser criar grupo, me chamar para participar, eu adoro participar, tá? E é isso aí, gente. Obrigado.